O assunto que nós vamos conversar hoje é sobre a nossa cegueira espiritual. A cegueira espiritual que atinge a cada um de nós e a todos nós, que é o que? A incapacidade da gente enxergar com clareza a nossa vida material segundo a ótica espiritual. Eu não estou falando de enxergar que a vida continua depois da morte. Isso também, mas não é isso que eu quero dizer nesse momento. Eu quero falar da dificuldade da gente enxergar a vida material pela ótica espiritual. Essa questão de enxergar o depois da morte, Ramati chama de miopia espiritual, que é causada pela limitação do nosso corpo físico, que a gente só vê com os olhos da matéria. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do nosso dia a dia. Eu quero falar de como é difícil para a gente entender que a gente não é uma matéria que tem um espírito dentro, não é um corpo físico que tem um espírito dentro, e sim que a gente é um espírito e que está num corpo material. Aliás, eu gosto até de falar, quando eu me refiro a algum espírito, ou a alguém, né, eu não falo o espírito de fulano, eu falo fulano, porque fulano é o espírito, nós somos espíritos, mas a gente tem dificuldade de entender isso. Se a gente pudesse enxergar a gente como espírito eterno, se a gente pudesse enxergar que nós somos um espírito na matéria e não um corpo físico que tem um espírito, quantas coisas nós mudaríamos nas nossas atitudes? Quantas coisas a gente faria diferente? Para começar, a gente não daria tanto valor a coisas que a gente dá valor, mas que não tem valor para o espírito, na verdade. Porque se a gente se visse realmente como um espírito e que tem uma eternidade inteira aí pela frente e que a gente está aqui com um propósito, a gente está encarnado com um propósito, não é simplesmente porque houve a fecundação no ventre da nossa mãe e nasceu um corpo físico, e sim porque há um propósito. Se a gente tivesse esta visão, a gente não daria tanto valor a coisas que não têm valor para o espírito. E o que tem valor para o espírito? É aquilo que enriquece a nossa consciência. É só isso que tem valor. Então, tanta preocupação que a gente tem, tanta coisa que a gente dá muito valor, fixa a nossa atenção, briga por aquilo, a gente veria que isso não tem a menor importância, isso não vai trazer aprendizado nenhum para a gente, isso não vai mudar, enriquecer 1 centímetro a nossa consciência e ainda faz a gente gastar tempo, perder tempo com coisas que depois que a gente morrer vai ficar por aí e a gente não vai levar absolutamente nada para lá. É esta consciência espiritual. A gente se irrita tanto com tanta coisa desnecessariamente. Então, se a gente tivesse essa visão, além da gente passar a dar mais valor àquilo que realmente nos enriquece, que é a consciência, a gente buscaria sempre aprender coisas novas. Por quê? Porque o que a gente aprender, isso a gente leva. O que a gente estudar, o que a gente entender da vida, da filosofia da vida, da eternidade, olhando com este ângulo, sob essa ótica, isso a gente leva. E seria isso que a gente iria buscar aprender aqui na nossa vida. A gente ia ser muito mais um observador do mundo do que aquele que está brigando, que está reclamando, que está buscando coisas que não vão trazer resultados para a gente. A gente iria observar e aprender muito mais com isso. A gente ia ver, por exemplo, nos nossos familiares, a gente ia ver nos nossos amigos, nos nossos conhecidos, também espíritos em evolução. Pessoas como nós, cheias de qualidades, mas também cheias de defeitos, cheias de imperfeição e que estão lutando contra elas mesmas para vencer os seus defeitos. Assim como nós lutamos contra os nossos defeitos. Vai dizer que você não luta para melhorar, vai dizer que você não faz força para melhorar. Os nossos familiares, os nossos amigos também fazem força. Só que nem sempre aparece que você está lutando contra você mesmo para ser melhor todos os dias. O deles também não aparece. Nós também não conseguimos enxergar que aquela pessoa cheia de defeitos, que faz tanta coisa errada, que fez tanto mal por ignorância, está tentando melhorar também. A gente fala, não, duvido que está tentando melhorar, mas está, porque essa ânsia de crescer é uma coisa inata de todos nós. Todos nós estamos sempre tentando melhorar. Então a gente conseguiria enxergar isso no outro, se a gente se visse como um espírito e não como carne. E se a gente conseguisse ver também o outro, aquele que erra, também como um espírito. Isso nos ajudaria a tolerar muito mais os erros dos outros, a compreender muito mais as imperfeições dos outros e as nossas também, porque a gente veria a todos nós como espíritos em evolução.
E isso nos ajudaria a amar mais, porque da tolerância vem a compreensão, da compreensão vem o afeto, vem o amor, ou seja, vem a afinidade. A gente entenderia, se a gente tivesse essa visão espiritual, que não é nem um pouco necessário a gente se incomodar se o outro erra. Sabe por quê? Porque se ele erra, há a lei do karma, e a lei do karma vai atuar sobre ele, vai trazer ele para o caminho certo depois. A lei do karma é que vai instruí-lo depois para que ele não erre mais, assim como atua também sobre nós, cada vez que a gente erra, e que a gente recebe depois a instrução através das consequências dos nossos atos, e a gente também se corrige. Se a gente tivesse essa visão, você não ficaria com raiva do outro porque o outro fez alguma coisa que te incomodou. Aliás, você não se incomodaria porque você saberia que você é um espírito em evolução e que tem que vencer o seu ego. E é o ego que faz a gente se sentir assim, incomodado quando alguém faz alguma coisa que a gente não gostaria que fizesse com a gente se sente incomodado. Não, não posso levar desaforo para casa. Como que fulano ousa me tratar assim? Como que fulano ousa fazer isso comigo? A gente não consegue ver que o fulano que faz tudo isso, ele é imperfeito. E que nós também somos imperfeitos, e o que faz a gente se sentir mal é justamente a nossa imperfeição, que é o ego. O nosso ego nos impede de ver que todos nós somos iguais e que a gente erra. Então, se a gente tivesse essa visão espiritual, a gente entenderia que não precisa se incomodar com os erros dos outros. A lei do karma, fulano vai aprender. Quando chegar a hora dele colher as consequências, ele vai aprender que aquilo que ele fez é errado, assim como nós também vamos aprender. Quer ver uma outra coisa que a gente mudaria completamente a nossa visão se a gente visse tudo com a ótica material? Os nossos filhos. A gente entenderia que os nossos filhos não são nossos. A gente não veria os nossos filhos como posse nossa, como algo que nos pertença. A gente entenderia que aquilo ali, aquilo que nasceu da gente, é um espírito que está usando um corpo físico. O corpo físico nasceu da gente, do pai e da mãe. Mas quem anima aquele corpo físico é um espírito e que só foi confiado a gente porque a gente aceitou a tarefa de orientá-lo na vida. Orientar, não posse. Isso quer dizer também o seguinte, a gente enxergaria que, sendo um espírito, na próxima encarnação, por exemplo, pode ser que ele nem tenha contato com a gente, que ele nasça lá no Japão. E a gente nem está aí, nem vai estar perto dele. Então a gente não se apegaria tanto como uma posse nossa. A gente cumpriria o nosso dever de orientar, mas de uma forma bem mais racional. Não sofreria tanto pelas decisões dele, porque a gente entenderia também que filho é espírito e que tem a sua bagagem de experiências. Muitas coisas ele aprendeu, muitas coisas ele ainda tem que aprender, assim como nós mesmos também. Ele não é posse nossa, ele não está ali debaixo da gente para fazer o que a gente quer. O nosso trabalho é somente orientação. Como eu disse, a gente entenderia que hoje ele é nosso filho. Hoje ele está na condição de nosso filho para que nós o orientemos da melhor forma, como a gente achar. Para isso, Deus confiou na gente, para a gente orientar. Mas amanhã ele pode não ser nosso filho, na próxima encarnação. Na próxima encarnação, o nosso filho pode ser aquela pessoa que a gente nunca viu antes. E que nas encarnações anteriores, este que hoje é nosso filho também pode nunca ter sido nosso filho. Então, a gente tiraria essa pecha, tiraria esse conceito de é meu. E a gente, com isso, faria ele muito mais feliz. Porque a gente cumpriria o nosso papel de orientador com todo o amor, mas sem forçá-lo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é o certo. Então a gente mudaria completamente a nossa visão sobre os nossos filhos, e não só sobre os nossos filhos, sobre os nossos parentes também. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui. As mães costumam dizer assim, o amor que eu tenho pelo meu filho é incondicional. Já ouviram isso? Pensa nessa frase. A frase já está errada quando ela fala que é incondicional o amor que eu tenho pelo meu filho. Se é pelo meu filho, é porque tem uma condição, que seja meu filho. Se fosse incondicional, seria o amor por aquele espírito, fosse ele meu filho ou não. Agora, quem sabe se o seu filho da outra encarnação, que ficou tantos anos, tantas encarnações encarnando como seu filho, é aquele vizinho que você não tem nem contato hoje. Você o ama, ele sendo seu vizinho? Ou você ama aquele que saiu de você? Então você ama
O meu filho, aquilo que saiu de você, o que é seu, o que você entende como seu, isso é ego. Entendeu? Eu estou querendo dizer que não tenha que amar, não. Tem que amar todos. A gente tem que amar os nossos filhos, a gente tem que amar a todos. Isso seria um amor incondicional, que não está vinculado à condição de ser meu filho. Se o meu amor ao meu filho é porque ele é meu filho, então é condicional. Tem a condição de ser meu filho. Porque aquele espírito, amanhã, se não for meu filho, eu vou amá-lo? Se da próxima encarnação ele nascer como filho do vizinho, eu vou amá-lo como eu o amo hoje? Não, eu amo, na nossa atual visão material, eu amo o que é meu. Eu amo o meu filho, com esta condição. Então, se a gente tivesse uma visão espiritual, a gente ia entender que a gente não tem posse de absolutamente nada. Que tudo que nos envolve, parentes, filhos, coisas materiais, tudo que nos envolve é emprestado, está com a gente naquele momento. No futuro pode não estar, no futuro posso não ter contato com aquilo, ou se for com uma pessoa, posso não ter contato com aquela pessoa. Então, tudo que nos envolve serve de ferramenta para o nosso crescimento e para a gente ajudar também outras pessoas a crescerem, outros espíritos a crescerem também. Se a gente tivesse essa visão, a gente aprenderia, essa visão que eu digo, essa visão tão espiritualizada assim, a gente aprenderia que as ações que nós fazemos são necessárias e elas nos pertencem, ou seja, estão sob o meu controle. O que eu quiser fazer, eu posso fazer, mas se eu vou conseguir o resultado que eu gostaria, não está nas minhas, não está nas minhas mãos. Então, nós aprenderíamos, se nós tivéssemos uma visão espiritual grande, a gente aprenderia que a gente deve se esforçar, que a gente deve fazer tudo o que é correto, mas o resultado daquela ação não depende da gente. Sabe por que não depende? Porque a gente entenderia que há muitas lições que nós devemos aprender e que nós ainda não sabemos quais são. Então, a lição pode estar justamente em não conseguir aquilo que eu gostaria de conseguir. Então, agir para que aquilo aconteça é uma coisa, isso está debaixo das minhas ações, isso eu posso fazer. Agora, esperar que sempre que eu agir eu vou conseguir aquilo que eu queria, isso não está na minha ação. O resultado das minhas ações não dependem de mim, porque eu estou necessitado de lições, eu não sei quais são, e Deus vai me dar as lições que eu precisar. Então, cada vez que a gente agisse, fizesse todo o esforço e não conseguisse aquilo que a gente queria, se a gente tivesse uma visão espiritual boa, a gente não iria se incomodar com isso. A gente iria entender que está tudo sob controle. A gente ia entender o seguinte: olha, eu fiz todo o meu esforço para conseguir determinado resultado e eu não consegui. Isso quer dizer que este resultado que eu queria não era o melhor para mim como eu achava. Deus está me dando uma lição, está fazendo eu aprender alguma coisa, então tudo o que acontece comigo está sob controle. Tudo o que acontece comigo é para o meu melhor. Lembra daquela frase da novela, né? Tudo que acontece de ruim é para melhorar? Então, a gente teria muito essa visão. Até nas coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, se acontecesse, a gente entenderia. É para melhorar. Não é o que eu idealizei, mas o que eu idealizei não era o melhor para mim. E eu não sabia disso. O melhor para mim é passar por isso agora, porque isso vai me trazer algum aprendizado, isso vai me trazer algum crescimento espiritual, da minha consciência. Então a gente entenderia que a gente vive num mundo material, mas que a gente é espírito acima de tudo. E que, sendo espírito, a gente, por incrível, apesar de viver no mundo material, a gente também convive com seres espirituais sem corpo físico o tempo inteiro. O que eu quero dizer? Se a gente tivesse uma visão espiritual, de fato, uma visão espiritual verdadeira, a gente entenderia que a gente não interage somente com pessoas encarnadas. A gente entenderia que a gente também interage com espíritos desencarnados o tempo inteiro. Kardec perguntou lá aos espíritos, na época da codificação, se os espíritos exercem alguma influência sobre nós. E a resposta que ele teve foi: mais do que vocês pensam. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente está o tempo inteiro interagindo com espíritos desencarnados e que a gente não percebe isso porque a gente não vê com os nossos olhos físicos. E o tempo inteiro eles estão atuando sobre nós, interagindo conosco, atuando em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. E aí,
a gente está o tempo inteiro sob a atuação, permitindo a atuação de algum espírito. Então a questão não é se a gente tem interação com os espíritos desencarnados, e sim quais os tipos de espíritos com os quais a gente tem interação. Os espíritos atuam sobre nós na nossa mente. Então muitos pensamentos que você tem, pode ser que você jura que são seus, pode ser que não sejam seus, que tenham sido induzidos por algum espírito. E isso, pensamentos tanto positivos quanto pensamentos negativos também. Às vezes, se a gente tiver... O que vai definir qual é a companhia que a gente tem, se é um espírito positivo ou negativo, é o teor dos nossos próprios sentimentos e pensamentos. Quanto mais a gente pensar positivo, pensar no bem, no amor, sentir coisas positivas, mais a gente vibra positivo e mais a gente consegue contato com espíritos do bem. Quanto mais a gente sente negativo, raiva, ódio, bronca, irritação, quanto mais a gente pensa ou sente negativo, mais a gente cria vínculos com espíritos negativos. E aí, o tempo inteiro, se a gente está vibrando de alguma maneira, o tempo inteiro a gente vai estar interagindo com espíritos. Qual o tipo de espírito com o qual a gente quer interagir? Então, naquele momento de irritação, por exemplo, que a gente estava bem, mas se irritou, ficou na bronca com alguém, naquele momento a gente baixa a nossa vibração. É o suficiente para um espírito botar pimenta ainda naquela discussão. E aí vem aquele pensamento que você jura que é seu. Aquele pensamento, fala isso. E aí você fala e piora mais ainda a situação. Já percebeu como isso acontece? Isso é atuação espiritual. Se a gente tivesse a visão espiritual e não a visão material, a gente bloquearia isso. Porque a gente saberia que se eu me irritar, daqui a pouquinho, e vai ter espíritos negativos atuando na minha cabeça e vai entrar, porque eu abri brecha. Mas da mesma forma, se a gente vibra positivamente, em algum momento que você esteja conversando com alguém, já não aconteceu isso com você? De vir na sua cabeça assim, fala isso. E aí você fala aquilo e aquilo acalma a pessoa. Dá esse conselho para ela. E aí você fala aquele conselho e a pessoa se acalma. Então, o tempo inteiro a gente está interagindo com espíritos mais do que a gente pensa, como diziam lá os espíritos para Kardec. É que a gente não percebe isso porque a gente pensa que as nossas companhias são só as materiais. E isso daí é uma coisa que causa, esse negócio de atuar na nossa mente, causa um problema muito grande. Lá no terreiro, muitas vezes, entram pessoas para o terreiro que têm obsessão. E aí nós falamos assim, olha, vamos começar um tratamento espiritual, você começa a participar aqui dos nossos trabalhos espirituais, que aos pouquinhos esse obsessor vai sendo, vamos dizer a palavra doutrinado, mas conscientizado e vai sendo afastado também, e você também vai sendo conscientizado, enfim, é um trabalho que demora um tempo. E aí a pessoa fica empolgada e entra até para o terreiro, vai ser médium da casa. E aí nós percebemos que normalmente o tipo de trabalho é feito da seguinte maneira: ela passa um tempinho ainda ali como médium, sem que os nossos guias atuem diretamente naquela obsessão, porque os nossos guias vão observando como que aquele perturbador, como que aquele obsessor atua sobre a pessoa. Então passa-se algumas semanas, às vezes uns meses, observando como que é o jogo. E aí chega um momento que os nossos guias... Antes disso, enquanto está nesse período de conhecimento, a pessoa vai bem no terreiro, tranquila, ela gosta de ir para o terreiro. E aí, então, quando os nossos guias falam assim, já sabemos como atuar, vamos começar agora a afastar o obsessor desta pessoa. E aí eles começam a trabalhar, vibratoriamente, energeticamente, e começam a afastar. O obsessor percebe que a atuação dele sobre a pessoa, cada vez que ela vai no terreiro, começa a ficar um pouco mais difícil. O que ele faz? A ideia dele agora é afastar a pessoa. Se antes ele não afastava a pessoa, aliás, se antes ele não via interferência do terreiro para afastá-lo, porque era aquele período em que a pessoa estava sob estudo, estava sob observação, se antes ele não via, agora ele vê a necessidade de afastá-la, porque ele começa a perceber que cada vez que ela vai ao terreiro, enfraquecem-se os laços que o ligam a ela, àquela pessoa. Aí sabe o que acontece com aquela pessoa? Começa a vir na cabeça dela uma série de pensamentos sobre as coisas do terreiro. Começam a incomodar. É fulano que olha assim, de nariz em pé, e isso incomoda muito, isso irrita ela.
É Beltrano que falou alguma coisa para outra pessoa que não foi nem para ela, mas falou para outra pessoa. Nossa, isso começa a incomodá-la demais. E pequenas coisinhas vão se somando, como se tivesse alguém falando no ouvido dela. Preste atenção nisso, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. E o foco da pessoa começa a ir para aquela direção das coisas que incomodam. E vão se somando, se somando, se somando, vão incomodando cada vez mais. Até que a pessoa não aguenta e sai do terreiro. Pronto, o obsessor venceu. Ele conseguiu tirá-la do terreiro. Nós costumamos explicar isso para o pessoal que está em tratamento. Nós sempre falamos, olha, nós vamos começar o tratamento espiritual, as coisas vão ficar bem por um tempo e depois vai tudo piorar. No dia que você resolver sair do terreiro, vai melhorar outra vez. Que é para você ter certeza que fez a decisão correta. Isso tudo é armação dos nossos amigos obsessores. Por quê? Se você fosse um obsessor, você tiraria o seu obsidiado de um terreiro ou de um centro espírita que não ofereça o menor risco para você? Não, você deixaria ele lá e você ainda ia se divertir com aquilo. Olha lá, está pensando que está fazendo alguma coisa que vai me afastar, deixa ele iludido. Você ainda ia se divertir com aquilo. Agora, quando o trabalho espiritual começasse a surtir efeito e você percebesse que está ficando difícil de controlar aquela pessoa, aí você ia dar suas cartadas máximas, a sua cartada final, ia pisar no calo mesmo da pessoa, ia atuar sobre a mente dela o máximo possível para que ela saísse de lá o quanto antes, antes que você perdesse completamente o seu poder de atuação sobre ela. E aí, antes de perder o seu poder de atuação, o que você ia fazer? Ia colocar na cabeça dela pensamentos sobre o terreiro, de desgosto do terreiro, raiva de algumas pessoas, iria acentuar determinadas situaçõezinhas para aquela pessoa não querer mais ir para o terreiro. E aí a pessoa acaba dando chance a isso e ela começa a faltar. Ela começa a não ir mais. Pronto, o obsessor está feliz. Que bom, assim ela está destruindo os vínculos lá com o terreiro ou com o centro espírita e eu consigo atuar mais fácil. E cada vez mais que ela fica afastada, mais ela vai ter, aliás, menos vontade ela vai ter de voltar, porque o assédio aumenta. E aí quando ela decide, vou sair do terreiro, tudo para ela melhora. O mal-estar passa, aquelas situações ruins passam. Por quê? Porque o obsessor quer que ela pense assim, foi a melhor coisa que eu fiz, sair do terreiro. Depois que eu entrei para o terreiro, tudo piorou. Piorou porque o obsessor quis que piorasse, que era para ver se você afastava, para ver se você saía do terreiro. Quando você saiu, tudo melhora, que é para você entender, estava certo, aquele terreiro lá é que não prestava. E aí você continua procurando um outro terreiro, e se você achar um terreiro que não vai incomodar nem um pouco o seu obsessor, é lá que você vai passar o resto da sua vida, porque para ele não vai fazer a menor diferença, ele vai continuar atuando sobre você. Então, se a gente tivesse essa visão espiritual, quantas coisas seriam resolvidas? Como a nossa visão seria diferente? Às vezes a gente fica triste de ver que quando começamos a vencer um problema de obsessão de alguém, aquela pessoa saiu do terreiro pelo caso do obsessor atuando sobre ela, justamente para interromper esse processo. A gente fica triste, é claro, não é pelo terreiro, é pela pessoa, porque a gente viu o esforço que os nossos guias estavam fazendo e que agora eles começaram a vencer o obsessor. E aí a pessoa se deixa levar pela obsessão e toma essas decisões aí que vão fazer mal para ela mesma. Isso é muito ruim. Enfim, se a gente tivesse uma visão espiritual, se a gente entendesse que nós somos espíritos na matéria e não um corpo físico que tem espírito, quanta coisa mudaria na visão sobre nós mesmos, na visão sobre os outros, sobre os nossos parentes, sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos. Quantas coisas mudariam na nossa interação com o mundo espiritual. Porque quando tem alguém físico que fala coisa ruim para a gente está vendo e a gente se defende. Mas quando a pessoa é invisível, quando é um espírito, a gente acha que somos nós, a gente acha que somos nós mesmos que estamos pensando aquilo. E dificulta a gente entender e reagir àquele pensamento ruim, aquele pensamento que vai trazer mal para a gente mesmo. Minha gente, como as coisas mudariam se a gente tivesse a visão espiritual? E como desenvolver essa visão espiritual? Só tem uma forma de desenvolver, é instrução. Instrução espiritual é procurar alguém que possa lhe orientar, estudar na literatura mesmo sobre obsessão, estudar sobre a vida espiritual para a gente tentar ter uma outra visão sobre a nossa própria vida material. Enfim, é instruir-se. Fora da instrução, não tem como a gente entender a nossa vida como sob uma ótica espiritual. Não tem como nem a gente se ver como espírito. Bom, minha gente, eu espero que as palavras de hoje
tenham ajudado você de alguma maneira, pelo menos a refletir. É claro que a gente não consegue mudar completamente a nossa visão de uma hora para outra, mas que pelo menos a gente comece a refletir sobre o que é importante para nós, realmente. Daqui a pouco tudo passa. Tudo que está aqui na matéria passa. Tudo que nos cerca fica e a gente segue o nosso caminho espiritual. Ficam as coisas materiais, ficam o conceito de quem é pai, de quem é filho, de quem é irmão, porque na próxima encarnação nenhum deles necessariamente vai ser meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho. São espíritos. Enfim, tudo muda se a gente conseguir ter essa visão espiritual. Espero que as minhas palavras tenham ajudado você de alguma forma e que ajudem a trazer um pouquinho de reflexão. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.